Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, verenda religiosa, hoje celebramos então a liturgia do São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos 13 de maio de 1917 até 13 de outubro desse mesmo ano, como nós já sabemos. As aparições de Nossa Senhora foram precedidas por 3 aparições dos anjos, terminando aí em fevereiro de 1916, e depois em maio, Nossa Senhora aparece. Quando estava decorrendo o processo da canonização desses 2 santos, houveram algumas discussões normais no processo da canonização dos santos, de como provar que as crianças praticaram uma virtude em grau heróico. Porque a canonização dos santos não é só informar que aquela pessoa está no céu. Não é só a igreja vai dar como que uma informação, um atestado de que aquela pessoa foi para o céu. Não é propriamente isso. Não é afirmando sim que aquela pessoa está no céu, obviamente, mas apresentando aquela pessoa como um exemplo de virtude. E tendo praticado alguma virtude, ao menos alguma virtude em grau heróico. Por exemplo, uma criancinha recém-nascida, veio aqui à igreja, foi batizada, e se ela vem a falecer ainda recém-nascida. Se a criança foi para o céu? Sim, obviamente. Assim nós cremos, assim crê a igreja, assim nos ensina a igreja, foi batizada na graça de Deus, é inocente, foi direto para o céu. Essa criancinha vai ser canonizada? Não, essa criancinha foi para o céu, mas ainda inocente, sem o uso da razão, recebeu esse privilégio, essa graça, ou seja, gratuitamente esse dom gratuito do céu, mas não vai ser canonizada, propriamente, porque não é, por exemplo, um exemplo de virtude para alguém poder imitar, uma privilegiada por Deus e ganhou o céu aí gratuitamente, segundo os dons da providência de Deus. Mas, ou seja, a canonização é alguém que foi para o céu, mas que praticou alguma virtude em grau heróico. E a dificuldade um pouco de se analisar sobre as crianças, a não ser quando são crianças mártires, como temos São Tarcísio, Santa Maria Gorete, os santos que foram mártires. Mas, analisando a vida dos pastorinhos de Fátima, isso ficou muito evidente, muito claro. Muitas virtudes, e virtudes em grau heróico. Se a gente analisar um pouquinho, recordar aquilo que nós já ouvimos muitas vezes, as virtudes que os pastorinhos praticaram, atendendo aos pedidos de Nossa Senhora, atendendo aos conselhos de Nossa Senhora, nós ficamos envergonhados. O quanto eles se dedicaram à oração, o quanto fizeram duras penitências, e no diálogo com Nossa Senhora, numa das aparições, Nossa Senhora veio dizer para as crianças: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que vocês durmam com essa corda amarrada na cintura. Eles haviam amarrado uma corda na cintura para fazer penitência, impressionada que elas estavam pelo pedido de Nossa Senhora pela conversão dos pecadores, impressionados com a visão que tiveram do inferno na terceira aparição, e sobretudo com esse espírito de reparação e de salvar os pecadores, então se entregaram a duríssimas penitências. Isso é tão claro que Nossa Senhora veio abrandar o rigor da penitência. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que vocês durmam com a corda. Usem somente durante o dia. Duras penitências. As crianças, muito depois do pedido de Nossa Senhora, dispostas a fazer penitência, entregavam muitas vezes o lanche que elas levavam para passar o dia inteiro cuidando, pastoreando as ovelhas, e ficavam o dia inteiro sem comer, pegavam o seu lanche, ou davam para as ovelhas, ou davam para crianças mais pobres que encontravam pelo caminho. E criança ainda, estamos falando de criança de 7 anos, 9 anos, a Lúcia um pouquinho mais velha, 11 anos. E a Jacinta, sobretudo, muito criança, e eles às vezes quando o cansaço, o incômodo, a dor, a fome, a dor de cabeça, isso acontecia, e às vezes um reclamava um pouquinho, e eles se incentivavam mutuamente. Mas você não quer oferecer isso, por amor a Deus, pela conversão dos pecadores? Ficávamos lembrando constantemente do pedido de Nossa Senhora, se ajudando mutuamente nesse caminho de virtude.
foram privilegiados com a visão do céu, com a visão de Nossa Senhora, mas atenderam prontamente ao chamado. É bastante interessante essa leitura do livro de Samuel, que foi esse convite de Deus também, né, para o profeta Samuel, foi tão importante na história do povo de Deus, e que, né, à noite foi chamado, né, ouviu uma voz que chamando pelo seu nome, Samuel, Samuel. Ele estava lá no templo, né, fazendo companhia a Eli, que já estava numa idade avançada, e Senhor, o Senhor me chamou? Não, não foi eu que te chamei. Uma segunda vez, e uma terceira vez, e Eli, já um homem experimentado nas coisas de Deus, né, e segundo, né, também os costumes daquele tempo, é Deus que está te chamando. Quando você ouvir essa voz, vai dizer assim, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel foi deitar-se mais uma vez, e mais uma vez ouviu a voz, né? Samuel, Samuel. Ele disse, Senhor, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. A missão que Deus vem dar depois, né, para Samuel. E que bastante interessante, que faz um paralelo, né, com esse pedido de Nossa Senhora às crianças. E as crianças responderam prontamente, né, que Nossa Senhora desse para eles a missão. Nossa Senhora, na primeira aparição, pergunta isso às crianças, quereis oferecer-vos em sacrifício a Deus e em súplica pela conversão dos pecadores? Foi um chamado de Nossa Senhora, um chamado de Deus. E as crianças não titubearam, prontamente responderam, sim, nós queremos. E para que não ficasse nenhuma margem de dúvida, Nossa Senhora disse, mas ides ter que sofrer. Mas elas não voltaram atrás. Como o profeta Samuel, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Estou pronto para servir, pronto, né, para fazer a vontade de Deus, pronto para permitir que Deus realize o seu plano de salvação em mim, na minha vida, na vida da minha família. A generosidade das crianças. E como Nossa Senhora havia dito, as crianças morreriam em breve. Morreu primeiro Francisco, abril de 1919, né, pouquinho tempo depois, menos de 2 anos, aí das aparições de Nossa Senhora, e a Jacinta no ano seguinte, 20 de fevereiro de 1920, 20 de fevereiro de 1920, 1919 morre o Francisco, 1920 morre, né, a Jacinta no dia 20 de fevereiro. E enquanto estavam enfermos, foram feridos pela gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, né, na Europa. Enquanto estavam enfermos, né, deram muitos testemunhos, né, de virtude, muitos exemplos de virtude, a paciência, a distância da família, ainda crianças, né, tiveram que deixar o interior, né, para ir para cidades maiores, foram para Lisboa, para tratar em hospitais maiores, para ver se cuidavam, né, da saúde distante da família, dada a dificuldade de tempo, mas uma paz muito grande, ou seja, que gozavam, sobretudo da graça de Deus, da proteção de Nossa Senhora. Muitas vezes os relatos, né, da Jacinta contam-se de que muitas vezes ela estava, né, deitada, enferma, e os enfermeiros chegavam e a encontravam inteiramente transformada, sorridente, né, e pedindo que ninguém se assentasse numa cadeira que tinha assim próximo à sua cama, né, e depois aos pouquinhos ela vai falando que Nossa Senhora lhe vinha visitar, né, consolar, né, o seu coração. E com muita paciência, com muita resignação, suportaram aqueles sofrimentos, né, e foram brevemente para o céu. Vamos hoje pedindo então a intercessão São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, pedindo pelas nossas crianças, mas sobretudo pedindo por nós, para que nós tenhamos essa docilidade, essa generosidade na resposta à vontade de Deus, que não sejamos preguiçosos no serviço de Deus, na nossa oração, no nosso sacrifício, na nossa generosidade em fazer o bem, fazer uma boa obra, fazer algum apostolado, que nós, né, sejamos mais pacientes nas tribulações, mais serenos e tranquilos na aceitação, né, da vontade de Deus, e vivendo dessa esperança do céu. É aquilo que conduziu a vida das crianças. Vocês irão logo para o céu. Jacinta e Francisco vão logo, como disse Nossa Senhora. A Lúcia tinha uma outra missão, ainda maior, né, de pregar no mundo, propagar a devoção ao coração de Nossa Senhora. Mas o Francisco e a Jacinta, né, ou seja, iam brevemente para o céu. Então pautaram a sua vida nessa esperança, nessa expectativa do céu, e é nessa mesma esperança que nós devemos viver, para assim nós morrermos
e um dia também salvarmos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.